O ministro corrobora essa afirmação. Se o presidente Lula não, em nenhum momento, tratou isso com o senhor antes do dia 16 ou no próprio dia 16. Ou se Vossa Excelência consultou ou não consultou o presidente Lula sobre esse asilo, que, a meu ver, é um asilo infame para o Brasil. Acho que conceder asilo para quem é perseguido politicamente é uma praxe aceitável, mas jamais para alguém aí que foi condenado por corrupção pela justiça peruana, ao que me consta, sem qualquer sinal de perseguição política. Aliás, aproveitaria para perguntar para Vossa Excelência se entende que, nesse caso, também tem perseguição política ou foi só a razão da cirurgia na coluna, que, a meu ver, também não justificaria a concessão de um asilo humanitário, até porque as reais condições de saúde dela, nós não temos certeza em relação ao que aconteceu. O contraste, ministro, em relação à postura que a gente viu desses 5 venezuelanos que estavam na Embaixada da Argentina, na cidade de Caracas, sob a proteção do Brasil, é gritante. Não houve, me chamou muito a atenção, não houve agradecimentos explícitos, dessas pessoas ao governo brasileiro. Ao contrário, destaco aqui uma carta deles, 28 de abril de 2025, dirigido ao presidente Lula, foi amplamente divulgada. Nós, os asilados na Embaixada da Argentina na cidade de Caracas, sob a proteção do governo do Brasil. Leio aqui, senador Trade, partes, né, porque é um pouco longa. Hoje completamos 404 dias desde que ingressamos nessa sede diplomática. E mais de 5 meses sem eletricidade nem água corrente, em condições que violam direitos humanos básicos. Presidente Lula, já estamos há mais de um ano aguardando uma ação concreta que garanta a nossa saída segura, acompanhados por seu governo, preservando o nosso direito à vida, que hoje tememos diante das ameaças contínuas que enfrentamos. Sigo da carta dos 5 venezuelanos que estavam sob a proteção do Brasil, em Caracas. É difícil não perceber a contradição na forma como o governo brasileiro tratou casos similares, inclusive envolvendo pessoas processadas e condenadas por crimes graves, nos quais a gestão eficiente e rápida de seu governo para a concessão dos salvos-condutos foi evidente, algo que não ocorreu em nosso caso, sendo nós inocentes. Pergunta deles ao governo brasileiro: por que alguns recebem proteção imediata e solução urgente? Claro que é uma referência à ex-primeira-dama condenada por corrupção, e que o governo brasileiro conseguiu lá o salvo-conduto de imediato e concedeu num tempo relâmpago, enquanto nós somos condenados a meses de silêncio. Então, gostaria de indagar também ao ministro o motivo desse empenho que parece ter havido tão grande do governo brasileiro em relação ao caso Nadine Heredia e essas reclamações aqui dos venezuelanos, que não sei se procedem ou não. Indagar também a Vossa Excelência que eles foram retirados ali, né, do dia 6 de maio, da Embaixada da Argentina, e o Brasil não foi comunicado. Será que o Brasil não foi comunicado porque não foi reputado um parceiro confiável, ministro, para que fosse alertado de que eles seriam retirados daquela embaixada? E aqui a gente tem um contraste muito grande, que me permite uma crítica, entre a postura do presidente Lula e a postura do presidente Milei, representando seus respectivos governos. Na Argentina, concede-se asilo a perseguidos políticos venezuelanos, oposição. Enquanto que o Brasil concede aí asilo a Nadine Heredia, condenada por corrupção. Não poderia o Brasil ter concedido um asilo também diplomático a esses indivíduos lá na Venezuela, reforçando a posição deles perante a comunidade internacional? Presidente, só vou pedir mais algumas perguntas, que os assuntos foram se acumulando, mas eu tenho tentado aqui ser bastante rápido. Na sequência, eu também não tenho como não dizer aqui que essa posição do Brasil, do presidente Lula, de ir à Rússia para aplaudir as tropas que invadiram a Ucrânia, foi algo muito lamentável dentro da história da nossa diplomacia, acompanhado por um abraço afetuoso que todos os brasileiros assistiram, né,
ao Vladimir Putin. Não tenho nada contra a Rússia, não tenho nada contra o Vladimir Putin pessoalmente, mas se trata de um país que agrediu o outro. A Rússia invadiu a Ucrânia. Havia algum outro líder de um país democrático, ministro Mauro Vieira, naquele desfile de tropas? Algum país, o presidente da França estava lá, o presidente da Alemanha, o presidente dos Estados Unidos, o secretário Marcos Rubio estava lá. Tinha algum líder de um país democrático mais relevante presente lá em Moscou para aplaudir as tropas que invadiram a Ucrânia, ou foi só o Brasil que se destacou negativamente nesse específico episódio? E nisso que a gente tem que apontar um contraste, que a gente tem sido muito cobrado, senador Mourão, pela comunidade judaica brasileira, porque o Itamaraty tem publicado notas sucessivas criticando Israel pelas ações na Palestina. E, no entanto, não se vê uma nota, senador Mourão, do Brasil criticando a Rússia pelas invasões, pelo bombardeio, pela morte de civis inocentes lá na Ucrânia. Então, gostaria de entender esse duplo padrão do Brasil em relação a esses dois temas, que realmente não está sendo muito difícil de entender, e parte da comunidade judaica brasileira atribui aí a um preconceito em relação a esse tema. Gostaria de indagar também se foi convidado o Vladimir Putin para vir à COP30 nessa viagem. Creio que enquanto não encerrada a situação, a guerra na Ucrânia, é algo, a meu ver, impensável, mas gostaria de ter uma informação de Vossa Excelência sobre esse tema. Indo adiante para os finalmente, tivemos esse novo episódio da viagem à China, que ficou, por mais méritos e acontecimentos que possam ter acontecido ali naquela ocasião, ele ficou obscurecido por esse último episódio, que foi tratado como sendo um embaraço diplomático das falas da primeira-dama e, em seguida, do próprio Lula. Mas eu não vou entrar nessas questões menores, mas a grande questão que existe desse episódio houve um convite da parte do governo brasileiro, do Lula, ou de Janja, ou de quem quer que seja, para que o presidente da China enviasse um especialista em regulação de redes brasileiras, ou para tratar assunto de TikTok, ou de qualquer outra rede, numa espécie de convite aqui à censura ao Brasil? Há algo de concreto em relação a isso? Nós podemos esperar a chegada de um especialista chinês para tratar desse assunto específico? Enfim, são essas indagações que eu teria a fazer. Agradeço, mas são indagações relevantes. São indagações que eu sei, ministro, são duras, contundentes, mas a gente faz nosso papel aqui na comissão. E, mais uma vez, reitero o meu respeito ao Itamaraty, ao seu corpo diplomático, mas a diplomacia presidencial